Olá, esse é o programa A Hora do Boi. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e o tema do nosso programa de hoje será a situação da febre aftosa no Brasil, no continente americano e suas implicações no mercado. O nosso entrevistado de hoje é o médico veterinário Diego Viale dos Santos, que fala diretamente do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, no Rio de Janeiro. Antes da nossa entrevista, vamos conversar com os especialistas da Scott Consultoria sobre um tema desta semana que interessa o setor. E quem está conosco hoje é o Felipe Fabbri, que nos fala diretamente do Centro de Inteligência da Scott Consultoria em Bebedouro, São Paulo. Felipe, bem-vindo ao programa A Hora do Boi. Quais são as informações que tu tem para nos passar, que a Scott tem para nos passar esta semana? Os preços do boi e mercado de reposição continuam em baixa, né? O que tu tem para nos falar? Isso aí, a gente vê um mercado hoje que segue pressionado, tanto no mercado do gado gordo quanto no mercado de reposição, um movimento que é reflexo da fase atual que nós estamos vivenciando no ciclo pecuário de preços e tem se intensificado agora no mês de maio em função do outono, né, com relação à safra de capim no centro-norte brasileiro, com destaque. Então, essa semana nós abrimos com São Paulo perdendo R$ 5,00 por arroba aí, nas referências para o boi, vaca e novilha, com o mercado de reposição trabalhando com pressão de baixa em praticamente todas as praças monitoradas aqui pela Scott, e a pressão de baixa vem principalmente para as categorias mais novas, para os bezerros, né? Nós estamos entrando no que nós chamamos da safra do bezerro agora no mercado brasileiro, então há uma oferta maior das categorias mais jovens chegando no mercado, reflexo da retenção que o mercado pecuário viveu lá em 2020, 2021, e isso agora está culminando aí em uma queda de preços na reposição e uma queda de preços no mercado do boi gordo, com um aumento no descarte de fêmeas nesse primeiro semestre. Aproveitar para fazer uma palhinha a respeito do tema de febre aftosa que vai ser comentado mais adiante, sobre perspectiva de mercado, é um ponto que é muito importante para a abertura de novos mercados internacionais, e destaco aqui dois mercados. O primeiro deles, a Coreia do Sul, e o outro, o Japão. São dois mercados que, no cenário internacional, pagam mais pela carne bovina, têm uma remuneração maior, e o programa que o governo tem feito com relação à erradicação da aftosa sem a vacinação aqui no país visa, lá na frente, atender também estes mercados. Então, tem um ponto aí que pode ser muito positivo nos próximos anos, visando o segmento. E quando a gente fala dessa situação, a gente viu agora, em 2023, o México tendo como uma das exigências para a exportação de carne bovina a ausência de vacinação, e aí só comprando de zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Então, é um ganho a nível de mercado muito grande para os próximos anos, e é muito bom a gente ter um comentário a respeito do que virá pela frente. Só para fechar a análise da nossa semana, nós tivemos o IMEA divulgando hoje alguns dados parciais com relação à estimativa para o confinamento ao longo da temporada de 2023, né? A primeira pesquisa com relação à perspectiva para o cenário pelo IMEA, né? Todo ano eles fazem 3 levantamentos a respeito do cenário, e esse é o primeiro, mostrando aí que a gente deve ter uma retração de quase 20% no número de cabeças confinadas ao longo dessa temporada em Mato Grosso, muito em função da pressão de baixa que o mercado do boi tem vivenciado, e ainda muitos produtores com insumos adquiridos nas temporadas passadas, estocados, fazendo com que o custo da diária siga elevado. Mas aqui na Scott Consultoria a gente trouxe uma análise nos últimos 15 dias aí a respeito do cenário para o confinamento em 2023, e quando a gente analisa custo de produção e aquisição da reposição, esse pode ser o melhor resultado pensando aí na temporada para quem trabalha com a gestão de risco. Então, fica aí a nossa consideração a respeito dessas informações que o IMEA trouxe. Apesar do cenário baixista para o mercado pecuário, a pressão de baixa nos custos de produção, ela deve trazer boas margens aí para o produtor, pensando em confinamento apenas, tá? Então, seriam essas as nossas considerações para essa semana.
Obrigado, Felipe. Mas eu gostaria de manifestar aqui uma preocupação, né? Na medida em que uma informação que tu deste do descarte de fêmeas, a consequência dessa ação, ela vai, né, aparecer daqui a 2 anos, quando vai faltar, com certeza, em função do descarte de fêmeas, nós teremos uma baixa oferta de boi para abate. Qual é a avaliação que a Scott Consultoria faz sobre esse cenário? Esse é o que nós chamamos ciclo pecuário de preços, né? Nós estamos hoje em uma fase de descarte de fêmeas, então esse movimento ao longo dos anos ele tende a se repetir e o intervalo tem se tornado cada vez mais curto com o avanço de tecnologias e uso de tecnologias porteira dentro, principalmente tecnologias relacionadas à genética e à nutrição. E na nossa perspectiva, esse ano de 23 ele deve seguir sendo marcado por um descarte de fêmeas elevado, e 24 talvez a gente passe a virar a fase, né? A gente deve ver um cenário mais lateralizado para a arroba do boi gordo, o descarte de fêmeas já perdendo força no país, e aí o destaque que a gente passa a ter é que talvez a produção de bezerros no próximo ano de 2024 ela passe a minguar. Então a gente deve começar em 2024 a sentir uma retomada de firmeza com relação às cotações dos bezerros, dos animais mais jovens, é o primeiro reflexo. Aquelas fêmeas que foram abatidas em 2022 produziriam os bezerros da safra de 2024. Esses bezerros eles vão chegar com uma menor oferta no mercado e a tendência é que a partir de 2024 o preço da reposição comece a ganhar prumo e aí um movimento de retenção de fêmeas passe novamente a fazer parte do cotidiano do Brasil. E aí o reflexo no mercado do boi gordo ele deve vir com mais vigor a partir de 2025 e 2026, onde a gente deve ter o ápice com relação à retenção de fêmeas para a próxima fase do ciclo pecuário de preço. Isso aqui tudo a gente está levando em consideração o passado, o que a gente já viu acontecer no mercado em outros anos. Pode não se repetir nessas frequências que eu acabei de citar, mas a perspectiva nossa é que em 2025, 2026, a fase de alta no ciclo pecuário de preço, e aí a gente inclui reposição e o gado gordo, passem a dominar o mercado. Então, a gente deve ter aí um ano de 23 ainda pressionado, 24 um ano mais lateralizado, e a partir de 25 um cenário de retomada pujante, né? Quando a gente fala de retomada aqui, um preço da arroba decolando, como a gente viu entre 2020 e 2021, novamente no mercado brasileiro. Bom, realmente a preocupação, então, ela é cíclica, né? Felipe, eu te agradeço as tuas considerações, tuas informações e análises, e na semana que vem a gente volta a conversar. Perfeito, nos vemos na próxima semana aqui, pessoal. Um forte abraço a todos. O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão. E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E agora vamos à nossa entrevista dessa semana. Está comigo o médico veterinário Diego Viale dos Santos, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com passagens pela Secretaria da Agricultura do Estado, Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul e em Brasília, e desde janeiro desse ano atuando na área de febre aftosa do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa no Rio de Janeiro. Diego, seja muito bem-vindo à Hora do Boi. Olá, Zé Arthur. É um prazer estar aqui com você. Diego, me conta para nós um pouco dessa tua história, dessa tua trajetória que começou aqui na Secretaria da Agricultura, né, e te levou até ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, que eu vejo, né, para um técnico, um estudioso da febre aftosa como tu, hoje chegasse e tu tá no Nirvana, né, tia? Então, eu gostaria que tu contasse um pouco para nós como é que aconteceu isso. Bom, Zé, você acompanhou o início, né? Acho que eu tive o prazer de trabalhar na Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, já na coordenação estadual do programa de febre aftosa. A minha esposa até brinco, né? Ela tem ciúmes da febre aftosa, de tanto que eu vivo febre aftosa, então já foi no Rio Grande do Sul, depois eu tive uma passagem
na coordenação nacional, no Programa Nacional do Brasil, né, de febre aftosa. Trabalhei no laboratório de diagnóstico de febre aftosa também do Ministério da Agricultura. E agora, desde janeiro, então, estou aqui no Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, na área de febre aftosa. Então, assim, realmente são 15 anos, mais de 15 anos trabalhando com essa doença, né, e principalmente com o programa de controle e erradicação, do qual, obviamente, eu sou apaixonado, gosto muito, acredito que nós, com certeza, o continente americano vai ser o primeiro no mundo a erradicar essa doença. Pois é, exatamente. Falando sobre a questão da vacinação, né? Nesse mês de maio, então, está acontecendo na área livre, com vacinação, a vacinação do rebanho que termina agora no final do mês de maio. E qual a avaliação ou a previsão, né, que tu poderia fazer quanto ao prazo em que todo o Brasil chegará à condição de livre de febre aftosa sem vacinação? Então, Zé, nós temos um programa hemisférico, né, que vale aqui para todo o hemisfério, né, das Américas, onde a gente pretende até 2025, e isso é assinado pelos países, né, então, assim, é algo que não é apenas falado, os países se comprometem, setor público e privado, a erradicar a doença até 2025. E o Brasil, dentre esses países, é o que está com um projeto bem avançado para alcançar essa meta, né? Tem trabalhado fortemente desde um plano estratégico que foi elaborado em 2017, mesmo com a pandemia, conseguiu manter, né, todo esse plano, está evoluindo. Esse ano ele já tem aí cerca de 110 milhões de animais que foram vacinados, por exemplo, o ano passado e esse ano não vão ser mais vacinados em 7 estados, e já pretende para o ano que vem ter outros estados que também vão estar suspendendo a vacinação. A previsão nesse plano hemisférico até 2025, o Brasil tem trabalhado aí entre 2025 e 2026 para ter a certificação junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Mas essa certificação, ela só ocorre depois de um ano que pelo menos toda a região, todo o país não esteja mais vacinando. Então, eu acredito que até 2025 o Brasil vai alcançar isso aí e parar de vacinar em todo o país. Bom, tanto o Brasil, né, como a América Latina estão hoje divididos praticamente, unicamente, em 2 cenários. A área livre com vacinação e a área livre sem vacinação. A situação da área livre sem vacinação ela está em melhores condições, ela está mais avançada do que das áreas livres com vacinação, numa relação aí de 65% a 35%, mais ou menos. Quais são as questões relacionadas nessa comparação dos 2 cenários, principalmente quanto a custos e riscos? Isso, então, aqui nas Américas, nós temos todos os países livres, com exceção da Venezuela. Hoje, a Venezuela não é considerada livre, nós temos trabalhado, todos os países da região, juntamente com a Venezuela, com o Centro Pan-Americano, né, que faz parte da Organização Pan-Americana de Saúde, para tornar a Venezuela livre. Então, a Venezuela é um caso atípico, né, considerando que toda a América está livre. E aí, nesse outro cenário, tem países e zonas que vacinam e países e zonas que não vacinam. Toda a América do Norte, Central, Caribe já é livre sem vacinação. E nós temos a América do Sul, uma parte livre com vacinação e uma parte livre sem vacinação. Hoje o risco ele está bastante associado à região andina, que é na região da Venezuela e fronteira com a Colômbia. Então, essa região é onde nós, do Centro Pan-Americano, julgamos, né, que seja importante ainda manter a vacinação, porque ali ainda pode ocorrer a circulação viral até que a Venezuela consiga comprovar que não tenha mais e seja certificada como livre. Todos os demais países da região, eles já estão em condição de não utilizar mais a vacinação. Nós temos que lembrar que a vacinação, ela não protege contra tudo, como fosse assim um escudo que nos protegesse de tudo. A febre aftosa, ela tem, né, e isso é importante o produtor saber, ela tem 7 sorotipos, né, que seriam, no linguajar assim, um pouquinho mais simples, seriam como se fossem, entre aspas, 7 vírus. Porque cada vacina que a gente produz, ela protege contra um sorotipo específico apenas. Então, por exemplo, o Brasil usa uma vacina bivalente e protege contra 2 sorotipos, o A e o O. Mas tem outros 5 que existem de febre aftosa que essa vacina não protege. E 4 estão circulantes no mundo ainda. O sorotipo C já é considerado erradicado, porque não ocorre mais em nenhuma região no mundo.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que os sorotipos que estão ocorrendo, por exemplo, hoje na África e Ásia, por exemplo, um Ásia 1, ou um SAT1, que é o nome do sorotipo, né? Se ele ocorrer hoje em qualquer país que esteja realizando a vacinação, a doença vai acontecer, porque a vacina ela não protege contra esses sorotipos de outro tipo que não esteja na vacina. Então, isso é importante, porque a vacina protegeu, e foi muito importante para a gente controlar e erradicar a doença aqui na América do Sul, contra o vírus que estava circulando aqui. Agora, como não tem mais o vírus circulando aqui, com exceção da Venezuela e na região fronteiriça da Colômbia, que aí pode ter um risco de alguma introdução desse vírus, então os outros países não têm mais por que utilizar a vacina. E isso é um custo na produção do produtor, porque eu tenho que aplicar a vacina obrigatoriamente a cada 6 meses, por exemplo, eu tenho um custo, né? E esse custo reflete no produtor, então é por isso que a gente tem aí trabalhado e mostrando tecnicamente que é importante aumentar a vigilância sempre, mas a vigilância contra esses sorotipos que estão fora do continente e que poderiam ingressar através de alguém trazendo algum produto, ou até através de algum ingresso ilegal, ou de animal ou de produto, muito difícil de animal, né, porque teria que trazer um animal muito bem escondido para passar, né, de um continente para o outro, mas poderia acontecer através de um produto, por exemplo, de origem animal e trazer aqui para dentro do nosso continente. Essas medidas de prevenção que a gente tem trabalhado bastante com os países e que a gente também tem trabalhado com o produtor, que não existe risco zero. O risco, ele pode acontecer um surto, pode acontecer um foco, e nós temos que estar preparado para esse foco. E é isso que nós temos que trabalhar. Na prevenção e estar preparado para uma pronta resposta. Então, a linha de trabalho do Plano Hemisférico, né, de que todos os países que estão vacinando, eles, como o Brasil está fazendo, façam uma transição e também parem de utilizar a vacina para que esse recurso que é investido na vacina, o produtor não precise mais desse recurso, né, para investir em vacinação, e sim se proteja tendo uma boa estrutura para uma resposta se qualquer coisa o vírus, por acaso, introduzir, né, no continente, ou ainda atuando de forma preventiva, evitando e tomando algumas medidas para evitar a introdução do vírus no continente. Então, esse é o nosso trabalho. E é importante também, Zé, que para o produtor, né, porque a gente sempre fala assim, lembra de alguns casos, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o foco foi muito, que aconteceram, né, os 30 focos que tiveram entre 2000 e 2001, Mato Grosso do Sul, que nós tivemos, Paraná, 2005, 2006, e era um cenário epidemiológico nas Américas diferente do que nós temos hoje, né? Nós tivemos vacinações maciças, né? E isso foi muito bom. Então a vacina teve um efeito muito bom. Ela conseguiu fazer com que o vírus não tivesse mais um hospedeiro suscetível para poder causar uma infecção, né, e se manter nessa população. Então a vacina ela diminuiu muito esse risco e com isso o vírus foi sendo erradicado nas Américas e nos países. Então aquele cenário que muitos produtores têm na cabeça de 20 anos atrás não é o mesmo de agora, né? Nós estamos na América, por exemplo, o Brasil é um exemplo, está há mais de 15 anos sem a ocorrência de nenhum foco. Como é que o vírus está ficando, assim, é inconcebível pensar que o vírus poderia ficar em algum lugar sem nenhum produtor detectar, sem um serviço veterinário oficial detectar uma enfermidade que causa uma sintomatologia clínica muito clássica. Então, não tem como isso estar acontecendo. Obviamente que a gente faz estudos, o Brasil, assim como os outros países, estudos que demonstram que o vírus não está na população que ele poderia estar. Então, nós temos todos esses trabalhos, esse tempo para também dizer isso, olha, no momento, não é mais necessário a utilização da vacina, né? Mas vamos estar preparados para que, se o vírus ingressar, a gente esteja preparado para rapidamente controlar, né? Isso é importante. E outra informação que eu acho que é importante ao produtor, né? Para que, principalmente aí, nós temos aí, como eu falei, 7 estados que estão parando de vacinar, então agora, no mês de maio, um produtor que vacinava durante 30 anos o seu rebanho não está vacinando agora, em maio, né? Depois de muito tempo. É que ter a tranquilidade de que o Brasil, né, está caminhando dentro de um plano com toda essa estratégia juntamente com o setor produtivo. Então, o Brasil tem fundo de indenização, todos os estados, se acontecer alguma introdução do vírus, né, tem um serviço, ele está de forma contínua sendo treinado para atender a qualquer notificação. Então, acho que tudo isso
torna com que o produtor tenha essa tranquilidade, né, nesse momento não é mais necessária a vacina. E não podemos esquecer que os últimos focos que aconteceram no Brasil eram em regiões que vacinavam, comprovando, isso não só no Brasil, em outros países da América do Sul, que a vacina não impede a introdução do vírus e nem a ocorrência de foco. O que ela tem, o grande papel dela é que o tamanho do foco, né, a velocidade com que o vírus vai se disseminar, pode ser menor devido ao uso da vacina na população suscetível. Mas não inibe, não é por causa da vacina que a gente não vai ter um foco. Pelo contrário, os últimos focos nas Américas ocorreram sempre em regiões que vacinavam. Bom, é aquela história, continua valendo a máxima de que o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Mas o dia que a gente conversou sobre a possibilidade, né, de a gente fazer essa entrevista, a gente ainda comentou sobre o impacto financeiro para o produtor com a retirada da vacina, né, o quanto de economia que isso gerou no bolso do produtor e quais as ações de Estado, né, que tiveram que ser implementadas para a manutenção desse Estado. Ou seja, o produtor deixou de gastar o dinheiro, em compensação o Estado teve que aumentar os seus sistemas, seus programas de vigilância, né, passando a ter um custo maior também para a manutenção desses status. Tu tem essa quantificação? Para o produtor, assim, tem uma média, né, em vários países aqui, né, quanto é que é o custo da vacinação e do processo de vacinação, então isso aí varia muito, mas de uma forma geral se calcula como $1 a dose aplicada, né? No geral, o custo entre comprar vacina, fazer o processo da vacinação, varia, claro, de região e de país, mas é esse custo. Então, nós podemos fazer assim, o Brasil, antes desse processo da retirada da vacinação, ele utilizava 350 milhões de doses por ano de vacina. Então, nós podemos dizer que o produtor pagava, né, tinha um custo aí de 350 milhões de dólares por ano no Brasil para manter as etapas de vacinação. Isso aí não estamos entrando em outros aspectos, como que pode ter perda por causa do processo de vacinação, né, algumas lesões que pode ter no animal, perda de produção, diminui a produção de leite pós a vacinação, isso tem trabalhos que demonstram e quantificam quanto. Não estamos entrando nesses fatores, mas só com o custo da vacina e do processo de vacinação, são 350 milhões de dólares por ano que está ficando no bolso do produtor. Então, eu acho que, assim, claro que a gente sempre pensa em mercados externos, depois a gente pode até falar nisso, mas esse é um custo direto. O produtor não está mais gastando isso, está ficando no campo esse valor com o produtor, né, para investir em outras coisas, fazer outras coisas. Então, isso acho que já é um valor bastante impactante e que demonstra que esse programa ele é bastante gigantesco, porque é um valor que às vezes parece pequeno, $1 por dose, mas como ele é tão grande, esse programa, ele acaba tendo um volume no final do ano bastante grande, né, que sai dos produtores rurais esse custo. Então, isso é o primeiro processo. E quanto à vigilância, nós até também temos trabalhos quanto a isso, né? Teve um trabalho publicado no Uruguai que demonstrou também quanto que custa aumentar a vigilância ou diminuir a vigilância. É importante a gente deixar claro que a vacina ela está fazendo um papel, e essa é uma opinião minha, né, como uma muleta e que está sendo muito ruim depois de muito tempo que nós não temos tendo mais focos, porque parece que a vacina, eu vacinando, não preciso mais fazer nada, como se ela protegesse para tudo, o que é, como eu já falei, uma grande falácia, né? E o sistema de vigilância vai ficando mais fraco, se apoiando numa vacina que, na verdade, não está te dando uma grande proteção, já teve um grande papel, mas nesse momento não. Então, no momento que eu tiro a vacina, parece que desperta na sociedade, principalmente rural, olha, eu tenho que melhorar minha vigilância. Mas, na verdade, mesmo com a vacina, eu deveria melhorar essa vigilância. Então, o custo, na verdade, de melhorar a vigilância, ela independe se eu estou usando ou não estou usando a vacinação. Isso é importante a gente falar e o produtor entender, porque essa vigilância, ela tem que ser realizada independente do uso ou não da vacina,
porque eu vou estar melhorando o meu sistema de detecção precoce, se a doença ingressar, e de resposta rápida, se ela já ingressou, então de resposta rápida para controlar aquele foco que surgiu. E isso, como eu também já falei, independe se eu estou usando ou não vacina, o vírus pode entrar. Então, a gente até fez um trabalho também que demonstra que o custo para o serviço veterinário oficial, quando eu retiro a vacina, ele é menor. Ele é menor, porque eu não preciso mais, por exemplo, ir atrás, no caso do Brasil, por exemplo, de produtores inadimplentes com a vacina, que tinham sempre, a grande maioria vacinava, 95%, mas nós tínhamos aí 5%, 4% que não vacinavam. Num universo de milhares de produtores, é um grande número. O serviço oficial tinha que ir nesses produtores, né, fazer a aplicação da vacina, a fazer auto de inflação, tudo isso demanda tempo, dinheiro, recurso, e hoje não, a vigilância não precisa mais fazer isso, mas precisa estar atuando de forma inteligente, né, com bastante avaliação de risco, locais e propriedades que têm maior risco de disseminação têm uma maior vigilância, e então simplesmente tirou aquele custo que era com etapas de vacinação para uma vigilância mais guiada e que eu diria mais inteligente. E, José Arthur, você trabalhou na secretaria e sabe que durante um ano nós teríamos pelo menos 6 meses o serviço veterinário oficial envolvido com etapas de vacinação, porque era um mês antes da etapa, durante a etapa e um mês depois da etapa, é só o processo esse de vacinação, controle de dados. Então, na verdade, nós ganhamos, o serviço ganhou todo esse tempo para trabalhar com inteligência e melhorar a vigilância. E o produtor rural, por um outro lado, tem trabalhado bastante junto às suas federações, principalmente com a formação de fundos privados, que tem não ajudado apenas numa situação de indenização no caso de um foco, mas de forma preventiva, ajudando na comunicação junto aos produtores, material de comunicação, tem ajudado junto a treinamento do serviço oficial. Então, tudo isso, né, e no meu ver, esse start aconteceu com esse processo, nós temos que tirar a vacinação, que já deveria estar ocorrendo mesmo com vacinação, mas foi um impacto que acabou sendo positivo, porque quando tirou a vacina, a pessoa, não, mas eu preciso melhorar a vigilância. Eu já precisava melhorar a vigilância, na verdade, mesmo com a vacina. Mas esse start aconteceu nesse processo e eu acho que está sendo muito benéfico a todos os países da região. Bom, sem dúvida nenhuma que houve uma qualificação, vamos dizer, um melhoramento na qualidade da própria vigilância. Mas tu trouxeste uma informação bastante interessante, né? 350 milhões de dólares que ficaram no campo. A gente pode agregar a isso custos de manejo, movimentação de rebanho para levar para... Enfim, né? E todas a própria... como foi tratado no nosso programa anterior, a ausência de lesões vacinais, que eram um dos grandes problemas, né, na qualidade das carcaças, que também, né, foi eliminado, ou pelo menos vem se reduzindo, né, na medida em que, percentualmente, o nosso rebanho está passando da condição com vacinação para sem vacinação. Mas, Diego, e a pergunta... Duas perguntas, né, como dizem, que eu gostaria de fazer. O Brasil, o nosso país, está preparado para uma emergência, ou seja, um foco numa área livre e as consequências econômicas, né, no nosso mercado global, do que pode acontecer. Nós estamos preparados para uma emergência a qualquer momento? Olha, Zé, uma emergência é sempre algo... depende da sua magnitude, né? Isso é sempre... a gente pode ter um foco de um tamanho A, 3A, 10A, depende da magnitude. Mas eu diria que o Brasil, pelo que conheço do sistema, como que está se preparando, o Brasil com certeza está preparado para isso. Quem que é o principal protagonista quando acontece uma emergência em saúde animal? E aí não só com febre aftosa, mas com qualquer enfermidade na parte de saúde animal. O principal protagonista é o produtor, porque ele está todo dia com seus animais. Então,
o produtor vai ser o primeiro a identificar que seu animal está doente ou está acometido por alguma coisa. Então, por isso que a magnitude do foco sempre vai depender do produtor. Se o primeiro produtor que detectou, ele fizer a ação correta, que é fazer a notificação, deixar os seus animais presos, né, e não movimentá-los e for fazer a comunicação ao serviço veterinário oficial para que este faça a investigação, a magnitude vai ser pequena, vai ser rapidamente debelado e as consequências vão ser menores. Mas, se o produtor que faz a primeira identificação, ele faz um processo, por exemplo, contrário a isso, que tenta se desfazer dos animais, passar animais doentes, e isso aí vai aumentar muito a consequência, né, porque vai gerar com que o vírus consiga se movimentar junto com os animais, infectando outros animais sadios em outras propriedades, e isso poderá ter uma magnitude muito maior, que vai demandar muito mais esforço do serviço, e uma consequência muito maior para os próprios produtores. Então, isso é importante, né? O papel do produtor, que o produtor saiba que ele tem assegurado a indenização se os seus animais estiverem doentes, afeccionados por essa doença, eles vão ter a indenização dos seus animais, né? Ele tem essa segurança e ele tem essa informação, tem que chegar até ele, porque muitas vezes tem um fundo privado, mas o produtor não sabe que existe isso, que é um dinheiro dele mesmo, né, do próprio produtor, desse grupo gigante, né, de produtores que recolhe um pouquinho todo mês e que faz um fundo privado para proteger os próprios produtores afetados por doenças emergenciais como a febre aftosa. Então, tudo isso vai afetar o tamanho do foco, mas eu posso dizer claramente que o Brasil está preparado para isso, né? O Serviço Veterinário Oficial está preparado. Eu creio que as federações dos produtores e todos os elos do setor produtivo e privado que estão relacionados com a cadeia está muito sensibilizada, trabalhando fortemente para que o produtor seja esse parceiro do seu próprio negócio, né? Os serviços veterinários oficiais estão preparados, fazendo treinamentos constantemente. O Brasil faz pelo menos 1 ou 2 treinamentos por ano, simulando emergências de grande impacto, né, para que todo o seu staff esteja preparado para atuar rapidamente de forma correta. Nós temos uma rede de laboratório que atende perfeitamente hoje, né, tem uma capilaridade para atender perfeitamente qualquer incidência no país. E como o Brasil está nesse processo, o Brasil também está no processo de ter pelo menos um banco de vacina, que é o que a gente chama, porque no momento que não tiver mais vacina, né, hoje ainda temos 70 milhões de animais vacinados na etapa, então os laboratórios ainda estão produzindo, mas vai chegar algum momento que não vai ter mais laboratório produzindo e o Brasil tem que ter um banco, um estoque se precisar. Assim como os Estados Unidos têm hoje, tem 2 bancos de vacina para a febre aftosa, a Austrália tem, todos os países que são livres sem vacinação têm algum, ou dentro do próprio país, ou fora do país, mas um contrato com algum laboratório produtor, que se eu precisar uma vacina, se eu tiver que usar a vacina de forma emergencial para controlar um surto, eu tenha acesso a essa vacina. Então, o Brasil também, e aqui o Centro Pan-Americano está fazendo, tem uma iniciativa nesse sentido, que é o chamado Banvaco, que é um banco de vacina que vai, de febre aftosa, que vai, então, os países que fizerem adesão, nós já temos aí hoje o Paraguai e o Equador, e muito possivelmente logo Bolívia e Brasil, nesse banco que vão ser parceiros para ter as vacinas e, se necessário, tomara que não, mas se necessário, pode produzir rapidamente para usar no caso de emergência. Então, todas as situações demonstram que o Brasil está, sim, preparado, se caso, tomara que não, ocorra, né, um foco de febre aftosa no país. Não, bem importante essa tua informação, Diego, na questão do banco de vacinas, né? Eu me lembro que em participações em COSALFAS, lá desde 2015, 16, 17, havia essa discussão de implantação ou não, né, se valeria a pena, as questões econômicas e até as questões políticas envolvidas na criação desse banco de vacinas, que contemplaria, né, pelo menos a América do Sul. Mas eu gostaria de fazer, então, uma última pergunta. Como tu falaste, né, a situação de vacinação e de cobertura vacinal em toda a América do Sul, por que
e pegando os exemplos dos nossos vizinhos aqui, por que principalmente Uruguai, Argentina e Paraguai, eles mantêm ainda a sua vacinação, apesar de que, né, o próprio Uruguai, ele mantém uma situação até às vezes que é difícil para a gente entender, eles, embora seja uma área livre de aftosa com vacinação, eles mantêm um mercado cativo de exportação de carne. Claro que é um mercado que não pode ser comparado com o tamanho do mercado brasileiro, do nosso mercado do Brasil, mas de qualquer maneira, né, eles continuam vacinando, apesar, né, de já terem praticamente um reconhecimento como uma área livre, porém com vacinação. Por que ainda continua essa situação? Pois é, então esses países eles fazem parte do plano hemisférico de erradicação da febre aftosa. Então, tanto o setor privado como o público desses países acordaram e firmaram, né, se comprometeram em também fazer essa transição até 2025. Mas, obviamente, que cada país ele tem a liberdade, né, a sua autonomia para tomar as ações dentro do seu país. Mas a América, e principalmente a América do Sul, né, essa Comissão Sul-Americana de Febre Aftosa, a COSALFA, ela tem que eu diria assim, a grande diferença dela para outras regiões no planeta que não conseguiram evoluir tão grandemente com o controle e erradicação da febre aftosa, como na América do Sul, que é a região que mais evoluiu no mundo com relação ao controle e erradicação de febre aftosa, é por causa que os países sempre trabalharam de forma conjunta, né, andando para o mesmo lado, e quando assinavam por exemplo, esses planos de ação, de como que iam fazer, países que estão vacinando vão tirar a vacina, e todos os países, um pouco mais lento, ou outros um pouco mais rápido, fizeram o mesmo passo. Então, isso é importante. A lei de mercado, fala por que o Uruguai, né, atinge o mercado tem que ter um comprador e um vendedor, né, e tem os requisitos sanitários aí nesse meio que os países, os governos colocam. O Uruguai consegue atender, tem um comprador que quer o estilo daquele produto que tem no Uruguai, e os requisitos sanitários colocados nesses países para esses produtos específicos, eles conseguem atender. O Uruguai às vezes faz compartimento para alguns animais que exporta, ele tem identificação individual, ele faz outras coisas que atendem os requisitos sanitários, né, desses países. Então, isso é uma relação comercial e que tem os requisitos que o governo de um país, né, normalmente o que está comprando, coloca, e o país que está vendendo tem que atender. E o Uruguai, possivelmente, né, certamente consegue atender nesse sentido. Mas com relação à febre aftosa, com certeza, o status de livre de febre aftosa sem vacinação, que toda a América do Norte tem, a grande maioria da Europa tem, a Austrália tem, esse status, ele é um status que ele traz também junto com ele, né, quando um país tem esse status, ele traz também um respeito pelo sistema de vigilância daquele país. Para ele conseguir esse status, ele tem que ter um sistema de vigilância aí que seja robusto, né, que com certeza não tenha a circulação viral, né, porque é livre sem vacinação, obviamente. O livre com vacinação também comprova que não tem a circulação viral com estudos, obviamente, mas o respeito que esse status traz a um país que tem, ele é maior do que simplesmente ele não tem vacinação e não tem febre aftosa e não utiliza vacinação. Ele é maior, ele traz um impacto muito grande, né? A percepção de risco é muito importante nesse momento. Então, quando o país ele consegue esse status, isso tem uma magnitude muito grande e importante. Então, eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. E esses países, tanto como nós falamos aqui, Argentina e Uruguai, eles também têm uma questão do processo de vacinação, né? No Brasil, por exemplo, o processo de vacinação é de responsabilidade do produtor. Na Argentina, por exemplo, e no Paraguai, o processo de vacinação não é do produtor diretamente, e sim de uma associação, ou de uma fundação, ou de uma federação que faz esse processo da aplicação da vacina, e esse processo aí também tem um custo, também tem muita gente envolvida, né? E tudo isso tem que ser bem ajustado para quando dá esse passo da retirada da vacinação, para
como é que vai se ajustar essas peças que estão envolvidas nesse trabalho e que tiveram um papel muito importante no controle e erradicação da febre aftosa. Então, cada país tem seu cenário, seus interesses e sua forma de lidar. E eu acho que o Brasil é um exemplo como fez isso, porque o Brasil também tinha interesses, né? Tem uma cadeia envolvida na vacinação, desde o laboratório produtor até a aplicação da vacina, e sendo feito de forma organizada, planejada, né? Todos os atores convergem para o mesmo lado, querendo, então, esse passo adiante da suspensão da vacina. Então, eu creio que esses países eles estão nesse momento de ajuste, né, de todos os atores, vendo as formas como isso pode acontecer e um pouco mais, como eu falei, alguns vão mais rápido, outros um pouquinho mais lento, mas é uma sequência nesse caminho que todos os países venham a se tornar livres de febre aftosa sem vacinação aqui na América. Muito bem. Para encerrar, Diego, até porque a gente tocou no termo, né? Qual é o papel da COSALFA, né? Nesse cenário todo? Eu vejo como essas reuniões da COSALFA que foram quase que fundamentais para que a gente tenha chegado a esse status no continente sul-americano, né? Vamos dizer que está até em tão pouco tempo, né? Então, qual é o papel da COSALFA nesse cenário? Eu acho assim também, eu sou bastante suspeito até de falar da COSALFA. Nós estamos chegando à COSALFA 50, vai ser o ano que vem, aqui no Rio de Janeiro, em abril do ano que vem, e são 50 anos de uma história que realmente então, começou lá na década de 70, e realmente, Zé, ela trouxe a mesa, sentou à mesa o setor público e privado de todos os países e conseguiu dar esse padrão de ações, né, para uma doença que não respeita a fronteira. Então, não adianta, por exemplo, o Brasil fazer um trabalho, Argentina outro, Uruguai outro, Paraguai outro, e isso não ia dar certo, e é o que a gente vê em alguns países, em alguns continentes, que não consegue essa coordenação de atividades, porque daí um país está fazendo as ações, está fazendo tudo certo, mas o vírus continua entrando, porque um outro país está fazendo outro tipo de ação que não está sendo tão efetiva, e isso desmotiva aquele país que está fazendo, e o setor produtivo que está fazendo as ações de forma correta. Então isso acaba ficando um ciclo que acaba sendo muito ruim para um programa de erradicação de uma enfermidade. E a COSALFA, ela conseguiu fazer ao contrário, ela conseguiu colocar todos esses países na mesa da América do Sul, e conseguiu estabelecer em conjunto com o setor público e privado, então já não é fácil colocar todo o setor público, né? Conseguiu trazer todos os representantes de cada país também do setor privado e colocar e estabelecer o que cada um ia ter que fazer, como que ia fazer, e isso, no meu ver, né, foi o grande passo que a gente conseguiu. Tá no nível que nós estamos hoje, né? Nós estamos muito perto de erradicar uma enfermidade num continente. Isso é algo assim que tem o trabalho de muita gente, antes inclusive da COSALFA, né, da década de 70, mas é um feito muito histórico. Vai ser realmente histórico, por isso que então esse processo final, a gente não pode relaxar, obviamente, mas ele, com certeza, ele tem como a COSALFA é o reflexo disso que nós vamos alcançar aí daqui 2, 3, 4 anos, mas nós vamos conseguir, com certeza, erradicar a doença nas Américas. Obrigado, Diego, pela tua análise, pelas suas informações aqui na Hora do Boi. Eu agradeço demais a tua participação. Queria mandar um abraço para o Torino Cosive, né, que continua, né, chefiando aí o nosso Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. Mais uma vez eu te agradeço e gostaria de deixar aqui um espaço para as tuas considerações finais. Obrigado, José Arthur. Eu também agradeço em nome do nosso diretor, né? O doutor Otorino está, nessa semana, a semana de reunião dos delegados da Organização Mundial da Saúde Animal em Paris, então ele está lá, por isso que não está aqui no Rio de Janeiro, mas em nome dele eu agradeço esse espaço, que é muito importante, esse contato direto com o produtor rural, que é o maior interessado. E o norte aqui do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa é esse, é trabalhar para trazer, né, e gerar melhores benefícios aos produtores rurais e, consequentemente, a toda a sociedade. Então, eu agradeço o espaço e estou sempre à disposição. Obrigado, Diego.
E nós estamos encerrando a Hora do Boi. Nós voltamos na próxima semana, mas faça a solicitação. Deixe o seu like, ative o sininho para continuar acompanhando o nosso programa toda semana. Até a semana que vem.